muito grande sobre que tipo de, se foi de fato um míssil balístico intercontinental de longo alcance, um míssil balístico de, enfim, médio alcance. O que aconteceu na Ucrânia? A Rússia, com um certo requinte de crueldade, ficou assistindo, né? Todo mundo ali preocupado, muito tenso, né? Há um pânico generalizado na Ucrânia neste momento, depois desse ataque que aconteceu à fábrica de Smash, né? Há uma situação de pânico também na própria OTAN em relação ao que pode acontecer a partir de agora, tá? Em virtude da capacidade que a Rússia demonstrou uma capacidade de dissuasão, né, militar, diferente de tudo que se viu aí nos últimos tempos, né? E é impressionante como todos que estavam cheios de coragem no dia de ontem parecem cheios de pânico, terror, medo no dia de hoje, depois desse ataque da Rússia, independente do míssil, né, que foi utilizado, né? Interessante aqui, né, Celso, nessa questão, é que o Putin, essa semana, aí, publicou um decreto, né, modificando ali algumas regras para o uso de armas nucleares, né? Não sei se tu viu não isso aí. Ele publicou, acho que foi no dia seguinte ou no mesmo dia que os ucranianos lançaram o primeiro míssil, né, para dentro do território russo. Aí ele publicou esse decreto, né, que assim, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Quanto mais um decreto assinado pelo presidente da Rússia, né? Então, assim, deixando ali... Tu falou do Putin ou... do Putin? Putin. Uhum. E... Claro, eu acho que a Rússia não vai utilizar a arma atômica ali. Mas para, né, deixa bem claro, assim, né, que se continuarem com a loucura, a gente... É tipo assim, se vocês continuarem com essa loucura, a gente é mais louco que vocês, né? E outro ponto interessante, né, desse balístico aí que a Rússia lançou hoje, que o Josa está comentando aqui, é uma coisa que vem desde lá do começo dessa operação especial, lá em fevereiro de 22, né? Que era aquela questão, né, que a mídia mainstream nunca falou sobre isso, mas o professor Legene, o Farinazo, né, essa turma que conhece, né, da questão, sempre disseram isso aí, que a Rússia estava utilizando ali na Ucrânia 1/100º da sua força militar, né, do seu tanto de contingente de homens mesmo, de militares, como de armamentos, né? E esse balístico aí que eles lançam hoje demonstra bem claramente isso, né? Bem claramente isso, que, tipo assim, ainda temos muita coisa a mais para utilizar se vocês continuarem se bobeando. Acho que esse é o recado que fica, né? A assessoria de imprensa das Forças Armadas Ucranianas, né, afirmou que foi a primeira utilização de um míssil dessa natureza na história, né, da Ucrânia, né? Várias fontes ucranianas sugerem, inclusive, né, que a Rússia não teria usado apenas um míssil balístico intercontinental, mas alguns, tá? E a mídia ucraniana observou que durante o ataque que aconteceu hoje, né, os mísseis russos tinham um comportamento assim, muito longe do convencional, tá? Tinha nada de parecido com o comportamento dos mísseis tradicionais, convencionais, né? Eles eram muito mais rápidos, mais poderosos, né? E também mais manobráveis, tá? E a primeira reação a esse acontecimento veio da imprensa ocidental, assim, muito rapidamente. Ela repercutiu no mundo inteiro esse ataque da Rússia, para você ter uma noção do que aconteceu hoje lá na Ucrânia. Então, imediatamente, tá? O ataque lá a Dnipro foi por volta das 6 da manhã lá na Ucrânia. Pouquíssimo tempo depois, coisa de meia hora depois, este assunto já era repercutido na mídia em toda a Europa, em toda a parte norte do planeta, tá? Contudo, houve ali uma dúvida muito forte sobre que tipo de míssil que a Rússia teria utilizado, tá? Um jornalista da NBC sugeriu que os russos não fizeram a utilização de um míssil balístico intercontinental, mas sim de um míssil balístico convencional, tá? Enfim, até porque, gente, para muitos, né, não se pode utilizar esse míssil balístico internacional
né, enfim, sem notificar aí, por exemplo, as autoridades, né, que vão ser vítimas, né? Por exemplo, a Rússia não pode fazer um ataque desses com esse tipo de míssil sem notificar a OTAN. E a Rússia não notificou nada, né? Como se a Rússia, neste momento, estivesse dando bola para a OTAN, tá? Também houve ali avisar para a OTAN. A Reuters, né? Logo tratou de falar que não se tratava também de míssil balístico internacional intercontinental, embora a agência não conseguisse detectar que tipo de míssil que foi utilizado na Ucrânia, tá? As fontes, né? Todas elas estavam inclinadas a acreditar que se tratava de um míssil balístico de alcance médio, né? Um IRBM, não um ICBM, né? Várias outras publicações ao redor do planeta, tá? Escreveram a mesma coisa, tá? A NBC, né? A ABC, a BBC, né? A CBS norte-americana e tudo mais. Segundo a versão desses portais, né? Não estávamos falando de um míssil de alcance superior a 5.700 metros, né, o que configuraria esse míssil como de longo alcance, mas de um míssil de até 5.500 quilômetros de alcance, né, e neste caso seria um míssil balístico de alcance médio, tá? A principal evidência da utilização de um míssil balístico é que, ao contrário, né, como eu já falei para vocês, ao contrário de um míssil balístico intercontinental, né, Cara, Celso, o cara chegou aqui com bandeirinhas de Israel, já mandei para o espaço de primeira aqui, ó. Esse é minha presa aqui, ó. Foi abatido pelo Portinho aqui, ó. Rodrigo. Hoje estamos fracos na moderação, tá só o Sidney Kripa, o Ismael. Não, eu tô atento aqui, ó. Entrou bandeirinhas de Israel, cara. É fogo cerrado na hora aqui, ó. Por favor. Sionistas aqui, não. De longuíssimo alcance, tá? A diferença dele para um de médio alcance, né? É que, como eu disse, a notificação precisa acontecer imediatamente. Tá cortando. Tá? O Portinho tá cortando. De não ter a vida menor, né? E parou de dar bola para uma entidade, né, que não dá bola para a Rússia, né? Uma entidade como a OTAN que não cumpre os seus acordos, né? O Ministério da Defesa Rússia ainda não havia comentado o ataque matinal, né? Obrigando a Ucrânia a ficar especulando, mas não somente a Ucrânia, também toda a Europa, né? E também todos os Estados Unidos estavam muito surpresos, né, com o acontecimento, e todos estavam em pânico, estavam aflitos, né, sem saber o que estava acontecendo. O Zelensky já disse que era um míssil, um ICBM, né, e que a Ucrânia tinha sido o primeiro país do mundo a tomar um tipo de arma dessa como ataque da Rússia, tá? E aí, gente... Cara, o Zelensky continua, né, se fazendo de presidente totalmente ilegítimo, né? E assim, né? Esse cara, eu quero ver o que vai acontecer. Esse cara também não vai para o Tribunal Penal Internacional, o Zelensky. Acho que não vai nem dar tempo, cara. Acho que os próprios ucranianos deveriam colocar esse cara num rolete daqueles e fazer ele assado em praça pública, né? Porque o cara destruiu a Ucrânia, né? O Zelensky, esse aí. E diz que é milionário, né? Ó, o João tá dizendo aqui que o Putin falou em pronunciamento, que foi um de médio alcance, né? O míssil esse. Médio alcance, porque para Dnipro, né? Dnipro é ali, no meio da Ucrânia. Deve dar o quê? 1.000 quilômetros? 600 quilômetros ali de onde ele foi lançado, né? Tu que é o cara do Google aí, ô Celso, procura aí quantos quilômetros foi este míssil aí. Gente, muita gente começou a falar para lá, para cá, apresentar versões, né? Procura aí da cidade que ele foi lançado ali. Eu tinha lido até na reportagem o nome da cidade ali, agora me esqueci. Dnipro. O Denis diz aqui, a bandeirola não durou nem 2 segundos, né? Não, fomos rápido. Eu e o Sidney aqui, ó. O Sidney Kripa disse que foi empate técnico, ó.
reivindicando a presa. Está reivindicando a presa, Sidney. Sionistas aqui não tem vez, gente. Não tem vez, definitivamente. Aliás, eu quero deixar um recado. Sionistas que estejam nos assistindo no chat, coloquem bandeirinha aí no chat, por favor, que a gente já elimina vocês de cara. Aqui, ó, Portinho. Paulo Bastos chegando aqui conosco. Está dizendo aqui na CNN, que não é a coisa mais confiável do mundo, né? Mas está dizendo que um míssil de médio alcance vai de 1.000 a 3.000 quilômetros. Agora, o que eu vi aqui de interessante é que, sabe os Patriot, né? Aqueles os negócios de defesa antiaérea, né? Sim. Pois é, cara, eles só conseguem o alcance vertical de 20 quilômetros e defendem uma área de cerca de 15 a 20 quilômetros ao redor da bateria. Ou seja, nada. Sim, só defende aquela regiãozinha ali. Né? Como é que quantos patriotas precisaria para defender uma Ucrânia inteira, por exemplo? Ué? Olha. Milhões. Eu acho que eles botam mais em circulando grandes cidades. Ou... Mas esse Patriot, ele é tão ridículo que ele só defende até 20 quilômetros de vertical, né? Mas os russos acertaram o Patriot esse, né? Eles acertaram o míssil que acertou direto no Patriot, porque a velocidade dos mísseis do Patriot são muito menor do que um míssil hipersônico. Ele não conseguiu nem defender a ele mesmo. Aqui o Emerson Ribeiro tem toda a razão. A Ucrânia é um grande exemplo para o Brasil e o mundo de que não se deve normalizar o nazifascismo. Pois é, né? Até vou favoritar esse comentário aqui para botar ele de novo mais adiante, que esse aqui é perfeito, Emerson. E não só o nazifascismo, como ficar procurando fazer guerras, né, cara? Tem muitas formas de resolver conflitos que sem ter que criar uma guerra, né? Vamos seguir com o Josa. Muita gente aí reclama, porque tem que dar um pé na bunda dos Estados Unidos, tem que ameaçar os Estados Unidos, Vai nessa, vai. Não é tão fácil, né? Não é tão fácil. O Denis Dias está dizendo aqui, míssil para quê? Já temos a Cachucha do Portinho e do Sidney Kripa. Aqui Cachucha pega aqui, Líbano livre dos sionistas, diz o Sidney Kripa aqui, Palestina livre do Rio Omar. Salvem o povo de luta amado palestino. Seguindo com o Josa aqui, deixamos o Josa numa posição ruim aqui. Né? Eu vou no banheiro e já volto. Mesmo dentro da Rússia, porque o que se falava anteriormente? A Rússia não tem um míssil, na verdade, de médio alcance, né? A Rússia só tem mísseis de longo alcance, balísticos internacionais, de longo alcance. Portanto, mesmo dentro da Rússia, não se sabia de fato, né, se o país possuía esses mísseis balísticos médios, tá? O último deles que era conhecido foi o RSB Pioneer, né, RSD-10 Pioneer, né, que fora destruído justamente após a assinatura do Tratado de Mísseis de Alcance Intermediário, tratado que a Rússia assinara com a OTAN. Todavia, é muito importante termos claro o seguinte: o Putin havia alertado, né, que se os mísseis de curto e médio alcance dos Estados Unidos fossem instalados na Europa, né, que, enfim, a Rússia poderia reagir, né? Porém, ao que tudo indica, né, esses mísseis teriam sido produzidos, esses mísseis russos de médio alcance teriam sido produzidos, né, muito antes. O Putin falou, né, que não ficaria por isso mesmo e que voltaria a produzir os mísseis de médio alcance também na Rússia, tá? Porém, ao que tudo indica, a produção desses mísseis aí começou mesmo antes da OTAN implantar os seus mísseis de curto e médio alcance nas várias bases estadunidenses que estão espalhadas pela Europa. Ou seja, o Putin tinha informação, provavelmente, de que a OTAN estava já se preparando para instalar esses mísseis nas bases estadunidenses, né, e se antecipou, não esperou para ver o resultado, e autorizou a Rússia a produzir esses mísseis de médio alcance. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque, na verdade, o míssil que caiu hoje na Ucrânia pode sim
ter sido um míssil de médio alcance, balístico internacional de médio alcance, segundo alguns, né? Em Dnipro, gente, assim, os serviços de emergência, né, os bombeiros, né, não somente da cidade, mas dos arredores, de cidades dos arredores, também foram, né, para a área, né, para tentar acabar com um misterioso, assim, acabar com um desastre que aconteceu na fábrica, depois que este misterioso, né, até então, míssil russo caiu sobre a Yuzmarsh, tá? Em vários aspectos, gente, essa empresa aí, ela era uma espécie de locomotiva econômica, tá? E tecnológica da Ucrânia. Também se via como base ali logística importante, tá? Também se via como depósito de munições importantes. Era uma verdadeira cidade, a Yuzmarsh, né? Para muitos, né, depois desse ataque aí, não temos informações sobre isso, nem na Ucrânia há informações sobre isso, mas muitos pontuam o seguinte: houve graves danos, tá? A destruição foi impressionante. Para outros, a fábrica, Yuzmarsh, a cidade, Yuzmarsh já não existe mais, tá? Esse míssil, ele tem, para vocês terem ideia, esse míssil, ele consegue ter ele consegue corresponder, né, à chegada, o ataque de um míssil desse corresponde à chegada de 30 mísseis Kizal. 30 mísseis Kizal, gente, tá? Ele tem várias cabeças, né, e elas vão explodindo, né? Então, na verdade, já seria 30, né? 30 ogivas ali, né? Ou seja, cada uma teria o poder destrutivo de um Kizal, para vocês terem uma noção do que estamos falando. Então, veja, havia um conhecimento por parte da OTAN de que a Rússia possui os mísseis balísticos intercontinental, tá? Esses mísseis de longo alcance. Havia um desconhecimento da OTAN de que a Rússia possuía esses mísseis de curto e médio alcance com esse poder destrutivo, tá? O que eles ficaram sabendo hoje é que existem esses mísseis, tá? Então, o que pensava a OTAN? Bom, dificilmente a Rússia vai jogar um míssil desse na Ucrânia, tá? O que pensava o Zelensky? Você não possui esses mísseis, né? E dificilmente vai utilizar um míssil de longuíssimo alcance, que é muito caro, inclusive, né? Para destruir aqui a Ucrânia, que está na fronteira com a Rússia, tá? Agora, a Rússia poderia gerar essa destruição impressionante, né? Absurda na Ucrânia, com esses mísseis de curto e médio alcance. O que a Ucrânia descobriu hoje, o que a OTAN descobriu hoje, é que a Rússia possui esses mísseis, tá? O mundo, portanto, está completamente ali assustado. A destruição, inclusive, ela não somente teria sido dessa fábrica, mas de fábricas que ficariam ali ao redor, né? É um complexo poderoso, né? Então, por exemplo, uma fábrica apenas para construção de baterias, que fica ali do lado, também foi danificada com a chegada desse ataque. Então, a dúvida era muito grande, que tipo de míssil que a Rússia utilizou. Muitos se anteciparam a falar que não era um balístico intercontinental, outros falando que era sim este míssil aí, né? Então, apareceu o Putin e explicou tudo para o Ocidente, tá? E aí, segundo Putin, né, o que foi utilizado na Ucrânia foi um Oreshnik, tá? Um míssil Oreshnik de médio alcance, tá? Que foi utilizado para atacar a Ucrânia. Além né, do míssil K-101, que caiu também sobre Kiev, tá? Vários mísseis desse tipo caíram, também mísseis Kizal também caíram hoje sobre Kiev e inúmeras outras regiões da Ucrânia, tá? Agora, o que impressiona é que o relato dos mísseis que atingiram a capital ucraniana também eram mísseis, geraram uma destruição diferente, tá? E aí, assim, não se sabe propriamente por quê, né? Mas a destruição dos mísseis russos que não foram o mesmo míssil que atingiu a fábrica da Yuzmarsh em Dnipro. Mas por que o míssil, né, K-101 da Rússia gerou destruição tão diferente e mais profunda do que outras, né, lá na Ucrânia, quando esses mísseis eram utilizados, né? A mesma coisa com o Kizal. Agora, de fato, o que mais surpreende é justamente a utilização desse míssil Oreshnik, tá? Então, a instalação militar industrial de Dnipro, a fábrica de Yuzmarsh, né, como vocês sabem, né, foi completamente ali destruída ou parcialmente destruída, tá? Então, o Oreshnik, né, ele teria, portanto, uma capacidade destrutiva com a qual a OTAN não contava, com a qual os Estados Unidos não contavam, né? E aí, gente, o que os Estados Unidos agora vão fazer? Vai continuar permitindo com que a OTAN, que a Ucrânia utilize mísseis Storm Shadow, que não é nada perto do Oreshnik aí, né? Não é nada, absolutamente nada.
o que a Grã-Bretanha vai fazer agora? Vai continuar permitindo que o Zelensky utilize os Storm Shadow, que não são absolutamente nada também perto desse míssil Orishnik. O que a OTAN vai fazer neste momento, tá? Porque... Cara, esse ponto aqui é interessante, né, o Celso? Essas perguntas que o Josa faz, né, se os Estados Unidos e a Inglaterra vão permitir que continuem utilizando os mísseis. Cara, esses caras estão se lixando para a Ucrânia, né, velho? É o que eu ia dizer. Estão se lixando para o povo ucraniano, cara. Pode ter certeza, assim, ó, que o Putin está muito mais preocupado com o povo ucraniano do que o Zelensky, o Biden e o parlamento britânico juntos, assim, né, cara? Até porque tem mais gente de etnia russa na Ucrânia do que norte-americanos, ingleses, franceses, alemães dentro da Ucrânia, né? Sim. Cara, eles querem... O que os Estados Unidos faz, cara? Eles até hoje eu perguntei para o comandante, eles destroem os próprios amigos, eles não destroem só os inimigos, eles destroem os países os países amigos, eles usam como bucha de canhão e depois vão lá para salvar o país, que na verdade roubam tudo que o país tem, tiram todo o dinheiro e dizem que estão reconstruindo. É isso que eles vão fazer, vão pegar metade da Ucrânia para eles, depois que a Rússia pegar outra metade que interessa, e se não pegarem para eles, vão reconstruir a Ucrânia e vão roubar tudo que eles têm lá, que é o que eles sempre fazem. Claro, isso aí foi uma fala interessante que o Walid Rabah fez, né, no programa que ele fez com o Legene Mihana, que a gente retransmitiu aqui no canal, inclusive deu 6 ou 7 cortes aí que a gente publicou nas últimas semanas no canal, que o Walid Rabah, para mim, é um dos melhores caras, né, de ouvir em relação à questão palestina, né? E ele fala isso aí, cara, que o Netanyahu hoje é o cara que mais contribui para o antissemitismo no mundo, né? O Sim. Netanyahu, né? E a mesma coisa a gente pode dizer, o mesmo raciocínio, né? Mesma reflexão em relação ao Joe Biden, né, cara? É o cara que mais contribui para o anti-imperialismo é o Joe Biden, né, cara? Cara, mas cara, o negócio é o seguinte... Essa decisão dele, cara, de autorizar, de liberar a utilização desses mísseis, cara, é outra que merecia um tribunal penal internacional, né, cara? Acontece que o cara pega ali um conflito, cara, que tá num nível estacionário ali, mais ou menos, a Rússia avançando lentamente, sem muitas mortes de civis, né? Aí o que ele pensa lá naquela Casa Branca infeliz, né? Tá muito calmo aquilo lá, vamos liberar uns mísseis de médio e longo alcance para o Zelensky tocar o foda-se ali, né? E aí a Rússia vai responder, quem sabe até a gente consegue cutucar tanto o Putin e a Rússia, quem sabe ele não joga um míssil nuclear ali, né? Para aí, quem sabe ele limpa um pouquinho a nossa barra, porque hoje é só nós que temos essa vergonha no currículo, né? Hiroshima e Nagasaki, né? O Biden deve pensar assim, né? Os Estados Unidos devem estar loucos para que a Rússia jogue uma bombinha, um míssil nuclear ali, né? Para eles não ficarem sozinhos nesse vexame humanitário, né? Cara, mas tu sabe que por exemplo, a análise do Farinazo sobre o Netanyahu diz que simplesmente ele quer se manter no poder. Então ele não está nem aí para o sionismo, não está nem aí para Israel. Ele só quer se manter no poder, porque se ele cair do poder, ele vai preso. A mesma coisa o Zelensky. A mesma coisa o Zelensky. E o Biden, por exemplo, o cara não tem porquê, sabe? Tipo, os maiores financiadores das campanhas dos democratas são, além dessas Google, Meta e tal, as indústrias armamentistas, né? Então, por que sempre apesar da retórica dos democratas, que são a favor da paz e não sei o quê, sempre tem mais morte e mais guerras durante os governos democratas, porque eles são financiados pelas indústrias de armamentos. Sim. Então,
Até talvez o Trump queira mais guerra, mas o Democratas é obrigado a manter guerras. Eles não querem ganhar guerras. Eles têm que manter as guerras, que é para vender armamentos. Então, tu não pode mandar tudo de uma vez só, porque senão tu acaba com a guerra. Um lado vence, o outro vence. Eles não podem, entendeu? Eles têm que continuar. Que a ideia, eles disseram que é para fazer desgaste da Rússia. Que desgaste da Rússia? Eles estão desgastando a Alemanha, desgastando a Ucrânia. A Rússia só está crescendo. Para a Rússia a coisa só melhorou. Quer dizer, a ideia deles é vender armamento, cara. É aquela história que alguém já, eu acho que foi Pitil, não sei quem disse assim, os russos fazem armas para matar, os americanos fazem armas para vender. Exato. Exato. Aqui, ó, o João Moura. Os russos que vivem na Ucrânia são, de certa forma, uma resistência. Ah, e esses são os primeiros. Totalmente. E o pior é o seguinte, eu vi um pessoal cara do fazendo Donbass lá, né? Mas os do Donbass até tem sorte, cara, porque pelo menos eles estão do lado da Rússia. Pior são os outros. Os outros Exato. russos que são obrigados a ir para a guerra. Eu vi um analista, acho que o cara é analista militar, né, cara? Não tenho certeza. Mas ele estava comentando que a média de idade de um combatente ucraniano é 43 anos de idade. De média. Diz que vai gente de mais de 50 anos para o campo de batalha. Cara, e campo de batalha não é videogame, cara. Tu tem que cavar trincheira, ficar em trincheira molhada. Tu molha uma meia, uma pessoa de 50 anos com uma meia molhada no frio, cara, é uma coisa. Tu com 18 anos com uma meia molhada é outra. Tu tira a meia e vai embora, né, cara? Sabe? Então, até isso, uma meia molhada é uma coisa muito... E o que o cara estava dizendo é o seguinte, que ele considera que é um certo genocídio o que a Ucrânia está fazendo. Vou explicar por quê, que é o que ele explicou. Porque eles estão eles só mandam combatentes acima de 25 anos, basicamente acima de 27 anos. Por quê? Porque essas pessoas são as pessoas mais velhas, que têm as boas lembranças da época russa, são as que têm mais simpatia pela Rússia, o modelo antigo da Rússia, da União Soviética, no caso, né? E essas pessoas mais novas que já não tiveram essa experiência da Rússia, então só tem essa notícia que sai na imprensa, as ideias que a Rússia é aquilo, é isso, papapá. Então é uma certa forma de genocídio, porque eles estão matando uma geração que era pró-Rússia. Sim. É, isso aí, toda razão, né? O Cléris Cupertino aqui, ó, pior do que ser inimigo dos Estados Unidos é ser amigo dos Estados Unidos, né? O Sidney Kripa aqui lembrando... Por isso que a gente não tá notando, né? Por isso que eu, de cara, quando vem lá os portugueses vêm criticar o Lula, dizer que o Lula tá no colo do Biden, e os caras não enxergam que Portugal tá mandando arma para a Ucrânia, sabe? Eu acho isso... Ó, o Sidney Kripa lembrando que desde Israel, 2014 não, Portugal, a Ucrânia... Né? Portugal tá mandando armas para a Ucrânia. Acho que eu falei Israel. Portugal. A Ucrânia vinha matando civis de origem russa no Donbas, virou um berço de nazistas, batalhões nazis como Azov, Maidan e outros. José Bandeira virou herói nacional. É isso aí, né? Mais de 15 mil mortos, né, no Donbas ali, de 2014 para até 22, né? E uma resistência agora ferrenha. o tamanho do Donbass, que isso aí já não saía na imprensa, né? Agora tu imagina os mais de 50 mil palestinos que morreram na faixa de Gaza, cara. Um lugar ridículo de pequeno. Exatamente. O Marco Mangini dizendo que o coronel Coutinho estava hoje com o Farinazzo e trouxe um documento vazado pela Wikileaks do Nolan, dizendo foda-se Europa. É incrível, né? É incrível, né? E é isso que eles pensam mesmo, cara, né? Assim como foda-se a América Latina, cara. Esses caras acham que o quê? Que eles são especiais para os Estados Unidos porque eles são europeus. São lixo, cara. Qualquer coisa para americano que não for Estados Unidos é lixo. Capaz de destruir até o Canadá, que é vizinho. Sidney Kripa aqui, ó. Médicos Sem Fronteiras trabalharam em Gaza, demonstraram que 50% das crianças palestinas foram mortas com tiros na cabeça e no peito. Ou seja, bem miradinho, né? Executadas, Que loucura, né? O Samir Alves chegando aqui, ó. Cara, tu não viu Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Tinha uns caras, uns não sei se são
milicianos ou se são do exército mesmo da Ucrânia, de Israel, que os caras tinham uma camiseta com uma mulher grávida. E a ideia era tipo one shot, two lives. Dois, tipo, mata a mulher e mata a criança junto, com um tiro só. Gasta uma bala só para matar dois palestinos. Eu vi isso aí. Vamos fechar o Josa aqui, ó. Tá nos finalmente aqui, ó. Porque esse míssil de alcance curto pode continuar a destruir não somente a Ucrânia, mas pode perfeitamente atingir ali, objetivos militares da OTAN na Ucrânia e também nos países ali vizinhos, né? Então, uma coisa muito interessante que a gente viu depois desse ataque, já percebemos depois desse ataque, é que o mundo ficou completamente ali atônito, né? Muito amedrontado, né? Com a possibilidade de que a Rússia possa gerar uma destruição da Ucrânia e de objetivos da OTAN muito maior do que se pensava, tá? Os russos, possuem armas convencionais, né? Essas armas convencionais talvez não tenham esse poder destrutivo tão grande assim de curto alcance, de médio alcance. E o que eles descobriram hoje é que eles estavam completamente enganados. O Putin enfatizou, né, que o sistema de defesa antimísseis existentes atualmente, né, incluindo os estadunidenses, não são capazes de interceptar um míssil Oreshnik, tá? Os mísseis do complexo que atacaram alvos, né, a uma velocidade de 2, né, a 3 quilômetros por segundo. 2 a 3 quilômetros por segundo. Portanto, esses mísseis que atacaram o complexo militar industrial na Ucrânia são capazes de circularem pelo espaço, né, uma velocidade de 2 a 3 quilômetros por segundo. Esses mísseis não são de forma nenhuma interceptáveis por parte do sistema de defesa aérea de nenhuma potência do Ocidente, tá? Então, foi algo realmente muito interessante e muito novo. O Putin comentou também sobre os ataques à Rússia feitos com mísseis estadunidense e britânico. O Josa tá nitidamente animado, né, com esse míssil. Ficou nitidamente animado com o sofrimento do Ocidente coletivo, né? Disse que o conflito assumiu, portanto, um caráter global, né? Esses mísseis ocidentais de longo alcance foram usados no território russo, tá? A Rússia se considera, portanto, a partir do uso desses mísseis, né, no direito de usar as suas armas contra os países que permitem que as suas armas sejam utilizadas para ataque em território russo, tá? Então, ele disse, aspas para o Putin, a Rússia responderá de forma decisiva e resoluta a essa escalada. A Rússia prefere meios pacíficos, mas também está pronta para qualquer movimento de desenvolvimento de acontecimentos. Sempre haverá uma resposta da nossa parte, segundo o Putin. Gente, o que ele está falando aqui é que não somente a Ucrânia pode ser vítima, mas que também os países da OTAN podem ser vítima dos ataques retaliatórios da Rússia, tá? É muito difícil você ter alguma declaração do Putin que vá nesse sentido. O Medvedev faz essas declarações, outras autoridades russas fazem essas declarações, o Putin dificilmente faz uma declaração desse tipo, tá? Então, a gente tem uma corda muito esticada mesmo aí, né? A tensão está como nunca, né? Agora, de qualquer maneira, né, embora o ataque da Rússia contra a Ucrânia não foi ainda aquilo que se esperava, essa resposta já foi de uma qualidade impressionante. E detalhe importante, outros desses mísseis podem atingir Kiev, né? O plano da Rússia para fazer um ataque poderoso à Ucrânia ainda não teria sido, na verdade, não teria sido, assim, praticamente assim, formalizado com esse ataque de hoje, tá? Esse outro grande ataque ainda pode acontecer. Mas, sinceramente, né, vamos analisar, vamos esperar para ver, porque é muito provável, né, que talvez a Rússia não precise, né? Vamos ver aí os próximos acontecimentos. De qualquer maneira, se a OTAN continuar com a intensificação dessas ações, se os Estados Unidos, o Reino Unido, continuarem a permitir que os Zelensky use os mísseis Storm Shadow e também os mísseis Atacams, né, é provável que esse grande e poderoso ataque da Rússia venha mesmo a acontecer à Ucrânia, tá? O que aconteceu hoje foi apenas ali uma pequena amostra do que a Rússia pode fazer com os interesses da Ucrânia e com os interesses do Ocidente na Ucrânia e fora da Ucrânia. Foi algo muito diferente de tudo, tá? E foi apenas o começo. É isso, gente. Isso aí. Grande Josa. Fazer até um corte depois para publicar esse react aqui ao Josa, né?
que está visivelmente animado aí com esse panorama, né? E assim, galera, deixa eu fazer aqui aproveitar esse momento, estamos com 450 a 1h, quase 1h, meia-noite e meia passada. Deixa eu aproveitar e fazer aquele momento jabazito da Voz Trabalhadora, né? Convidar quem não está inscrito ainda no canal, se inscreva, né? Toda quinta-feira, eu e o Celso estamos aqui nesse corujão de geopolítica aqui, sempre com bons convidados, né? Durante a semana a gente tem outros vídeos no canal, sempre às 9h. Tradicionalmente a gente tem algo às 9h aqui no canal. Temos o Vozes da América, que é terça-feira às 10h30, né? Repercutindo aí notícias da América Latina. Todos os dias, às 15h, tem o Brasil ao vivo com o meu camarada Gilbert Martins, né? Eu participo na quarta-feira junto com ele e de segunda a sexta aqui no canal a gente está retransmitindo com uma grande audiência. Essa semana, Celso, sabe quantas pessoas? Qual foi a nossa audiência na quarta? Eu e o Gilbert Martins? Quanto? Tinha 2.000 pessoas, cara, nos assistindo. De live ou ao vivo? Ao vivo, no ao vivo. Agora nós estamos com 450 aqui, ó. Tinha 2.000 comigo e com o Gilbert lá na quarta-feira. Então, uma baita satisfação, né? E assim, uma novidade importantíssima do canal, tá, pessoal? Nas manhãs aqui do canal, nós já temos aqui nas manhãs de segunda a sexta, tem o Jornal dos Trabalhadoras e Trabalhadores, né? Com o Bruno Lima Rocha, o Alain Camargo, o pessoal do coletivo, trazendo sempre notícias. E a partir de amanhã, nós vamos começar a transmitir um novo programa, aqui, retransmitir, né? Na Voz Trabalhadora, de segunda a sexta-feira, que é o Faixa Livre. Faixa Livre, não sei quem é que conhece. Quem conhece o Faixa Livre, me diga aqui no chat se já conhece, que é um programa muito bom, sobre política nacional, política brasileira, né? Também aborda de vez em quando aí as questões de geopolítica, né? Mas ele é mais focado na política interna nossa aí do Brasil, né? E várias personalidades, é um programa bem produzido, é um programa que já teve, inclusive, tinha um tempo, hoje eu estava conversando à tarde aí com o Anderson, ele disse que tinha um tempo que passava na Bandeirantes, é um programa que tem 30 anos, galera, 30 anos, e ele é um programa que foi criado para combater o neoliberalismo. Então, por aí a gente vê do que se trata, né? Então, a gente vai começar a retransmitir aqui na Voz Trabalhadora, um grande prazer para nós, esse programa aí, o Faixa Livre, inicia amanhã, tá? Amanhã, 8h, inicia, então, a retransmissão desse Faixa Livre. Então, quero convidar todo mundo aí que não está inscrito ainda, que se inscreva, ativa o sininho ali para receber as notificações, né, galera? E para deixar as curtidas, não sei quantas curtidas nós temos aí, galera, me digam aí, que eu não tenho aqui o número de curtidas, me digam quantos likes temos já nessa live aqui. Acho que essa live aqui deveria ter pelo menos uns 700 likes já, tá, galera? Porque eu tô vendo aqui, ó, nós já estamos com 7.000 visualizações. E olha só, né, Celso, olha como é que funcionam as coisas, né? O professor Legene e o Assad, a live dele teve 3.000, tá com 3.700 visualizações, né? Os caras da geopolítica, digamos assim, né, Celso? Estamos já... Apareceu para mim aqui que tinha saído meu microfone, acho que voltou agora. Pois é, isso que eu ia te falar, cara. Eu estava vendo aqui, senão era meu computador, que estava tentando fechar umas janelas. Mas então foi não, aí mesmo. Apareceu aqui. Tá caindo. Tenta fechar algumas janelas aí. Não, já fechei tudo que eu posso. Eu tô com uma carroça velha de computador aqui. Tô na garra aqui, galera. Tô na garra, ó. Um computador velho aqui. Já fechei até a janela do banheiro. Já fechei tudo que eu tinha para fechar aqui, ó. A Jane Mello aqui, ó, 800 likes já temos, ó, vamos a 1.000, hoje vamos a 1.000, tá, galera? Vamos botar essa marca de 1.000. E o Vinícius aqui traz uma boa lembrança, ó.
Geopolítica VT, galera, nosso canal alternativo. Deixa eu até faiscar aqui, ó. Vou faiscar no chat aqui o link, aqui, ó. youtube.com/geopolítica VT. A gente não tem divulgado muito, mas o canal tá lá. Estamos sempre com alguns vídeos alternativos que não passam aqui na... o Marco Mangini está dizendo que é o Mossad aqui, ó, saboreando, está nos atacando aqui o Mossad, ó. O Mossad é terrível, né? Ó, e o Monteiro está dizendo que é o imperialismo, o império que está tirando o som aqui, ó. É verdade. Canal alternativo nosso de geopolítica, ó, galera, o youtube.com/geopolíticavt. Se inscrevam lá. Publicamos aqui, ó, as últimas publicações foram muito boas, galera. Uma entrevista do Lula para a TV chinesa, tá? Que tá muito legal essa entrevista durante o G20 agora, e falando da vinda do Xi Jinping. Tem lá uma entrevista com o Sergei Lavrov, da TV BRICS, tá? Dublada, muito bom, muito bom. E tem a Cúpula dos BRICS, dublada, que a gente trouxe ali, e publicamos lá nesse canal aqui no Geopolítica VT. Então, recomendo aí que quem não segue lá ainda, quem curte geopolítica, siga lá o nosso canal, o Geopolítica VT. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Celso, eu vi que tu posicionou uma tela aqui para... Não,